A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Amadeu Júnior e é com muita alegria que damos continuidade à leitura e comentários do livro de 1 Crônicas. Aqui nós encontraremos a genealogia da tribo de Levi, graças a Deus. Queridos, outros textos que os irmãos podem comparar acerca dessas genealogias são encontrados em Êxodo capítulo 6, Números no capítulo 3 e capítulo 6, bem como também Josué capítulo 21. Amém? A tribo de Levi, queridos, ela está entre as 3 mais importantes das 12 tribos de Israel. Isso porque seu simbolismo e propósito apontam para o sacerdócio. Levi está no centro das genealogias. A importância da tribo é indicada por sua porção e pela quantidade de espaço a ela devotada, assim como também a tribo de Judá e Benjamim. Elas dominam as genealogias. O capítulo 6 enumera os descendentes de Levi e as linhagens do sumo sacerdote, até o cativeiro, e também enumera as cidades levíticas. Os filhos de Levi foram escolhidos por Deus para o serviço espiritual do tabernáculo, como destaca Números capítulo 3, e do templo também. Este capítulo vai nos mostrar a importância da verdadeira adoração, conforme a instrução de Deus. Podemos aqui encontrar 2 listas, e ambas tratam dos sacerdotes separadamente dos demais levitas. Nós teremos 2 genealogias sacerdotais, versículo 1 ao 15 e versículo 49 ao 53. Também teremos um agrupamento das listas levíticas, versículo 16 ao 30 e do 31 ao 48, que são seguidas por 2 listas de povoados, versículo 54 ao versículo 60. Raramente em crônicas, os sacerdotes parecem ter mais prioridade que os levitas. Somente a linhagem sacerdotal se estende até o exílio. Naturalmente, só eles desfrutam do privilégio de entrar no lugar santíssimo e ainda de fazer a expiação. Nos versículos 54 até o 81, o material foi predisposto de maneira que os sacerdotes são tratados primeiro. Depois, paralelos notáveis ocorrem na linhagem de Arão e de Davi. Somente essas 2 famílias de todas as outras tribos são traçadas as genealogias dos patriarcas até o exílio, indicando que eles foram a base da futura sobrevivência de Israel. Além disso, as 2 linhagens seguem imediatamente os exemplos de infidelidade israelita que resultou no desastre de toda a nação. Judá e Levi, portanto, parecem ser os meios pelos quais até os pecadores que quebraram a aliança podiam ser expiados. O capítulo 6, ele destaca o ponto que, com repetidas lembranças do templo de Salomão, que era um sinal visível do desejo de Deus de perdoar todos os pecados. Queridos, você vê que Judá e Levi são 2 tribos que têm uma importância altíssima, muito diferente das demais. São as 2 únicas que têm a linhagem traçada desde os patriarcas. Aqui eu consigo ver a glória de Deus manifesta para com as nossas vidas, porque a tribo de Judá, ela aponta para um Deus que viria, um Deus que seria rei sobre toda a terra. A tribo de Levi aponta para um Deus que seria sacerdote, capaz de perdoar e restaurar todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Neste capítulo nós vamos encontrar informações sobre o sumo sacerdote Aronitas, Jeozadak, que remonta ao próprio Levi. Esta não é uma lista completa dos sumos sacerdotes de Israel. Eli e seus descendentes não são incluídos aqui, assim também como outros não foram citados, como Jeoadá e também Azarias. As 6 gerações de Levi, Finéias, do versículo 1 ao 4, são extraídas de Êxodo capítulo 6, também de Gênesis 46. Sobre Miriam, de Números 26, elas diferem na forma do restante da lista, porque nomes de irmãos ou de irmãs são dados ao passo que com que vão seguindo as genealogias. É uma única linha vertical da família de Zadok. Muitas vezes alega-se que os descendentes de Zadok e de Arão é artificial, mas de fato, fora os nomes do seu pai Aitube, seu filho Aimás e seu neto Azarias, nós não sabemos nada sobre as suas árvores genealógicas, fora as informações que estão contidas aqui em Crônicas.
A repetição de nomes que ocorre a partir do versículo de número 8 até o versículo 12 não é evidência contra a autenticidade e não é surpreendente que uma família com um forte sentimento de história e tradição, embora a lista seja incompleta, outras evidências surgem que a ordem aqui é precisa. A genealogia de Esdras, por exemplo, segue a ordem de Arão a Meiraote e Azarias a Seraías, exatamente igual ao Antigo Testamento, a saber, Azarias, Amarias, Seraías e Jeozadaque. Embora esta lista comece quase que exatamente do mesmo modo que os versículos 1 a 15, e a grafia é mais comum de crônicas para com os mais familiares de Gerson, ela leva a um tema diferente, a saber, as 3 principais divisões levíticas dos filhos foram Gerson, Coate e Merari. Em nenhum sentido, o início é determinado pela fonte de crônicas, que é Números capítulo 3. E em nenhum sentido é duplicação da lista anterior. 7 gerações são dadas tanto para os gersonitas quanto para os meraritas. E as 3 linhagens parecem terminar na época de Davi, como é indicado pelos filhos de Samuel e Asaías. As funções de cada linhagem. Vamos entender sobre isso aqui em nome de Jesus Cristo. Os gersonitas, eles eram de transportar as cortinas, coberturas, telas, cordas e instrumentos do tabernáculo e a tenda da congregação nas jornadas no deserto, sob a supervisão de Itamar, filho de Arão. O trabalho dos meraritas no tabernáculo era o de carregar os acessórios mais grossos e pesados. Os meraritas, dentre as 3 principais famílias de Levi, são os filhos de Meraí, filho de Levi, através de Mali e de Mussi. Somavam ao todo 6.200 homens. Esses tinham que carregar as tábuas, barras, colunas e até mesmo os encaixes do templo. E tudo o que estava relacionado também aos pertences do tabernáculo, como os pilares do pátio, suas caixas, alfinetes, cordas, entre outros utensílios. Já os coatitas desempenhavam função especial, vinculadas ao lugar de culto de Israel, o tabernáculo portátil erigido no Monte Sinai. Eles tinham uma responsabilidade crucial de carregar os elementos mais sagrados do tabernáculo, descrito em Números capítulo 3. Por exemplo, a Arca da Aliança era a atribuição central deles. Devido à santidade da arca, os coatitas a transportavam utilizando postes, evitando o contato direto, conforme prescrito em Êxodo capítulo 25. A manipulação destes objetos sagrados, pode resultar em consequências graves, conforme ilustra as 1 Crônicas capítulo 15. Além da arca, os coatitas tinham responsabilidade de cuidar de outros elementos do tabernáculo, incluindo a menorá, o altar de incenso e até mesmo a mesa dos pães da propiciação, bem como também as cortinas internas, e o véu também fazia parte das suas atribuições. No entanto, os coatitas apresentam mais do que um problema. Por exemplo, Aminadab, nomeado como filho de Coate, jamais é mencionado em outra passagem, visto que isso torna improvável que ele fosse o 5º filho. Quanto à alternativa, nós podemos dar a essa questão. Vamos lá. Quanto a essa questão, quais são as alternativas que nós podemos dar para interpretar isso aqui? Pois bem, a primeira delas é que Aminadab, ele era padrasto de Arão. A segunda é que ele foi neto ou descendente do. A terceira, esse é um outro nome para Isá, ou um outro nome para Arão. A base principal para o último ponto de vista é uma hipótese de que cada linhagem é representada pelos filhos primogênitos, mas isso não estava provado. De fato, a comparação com a família de Ema sugere que ele era equivalente a Isá. A linhagem coatita também é anormalmente longa e complexa. O problema parece ser resolvido pelos suposição de linhagens horizontais que ocorrem nos versículos 22 e 23, assim como também no versículo 25, onde fala sobre Aimote, que é igual a irmão de morte, deve ser Mate,
destacada no versículo 35. E o versículo de número 28, muitas versões corretamente acrescentam Joel, pela prática de retornar uma linha vertical repetindo um nome. Por exemplo, nos textos massoréticos encontramos 5 Eucanas. Já nas nossas versões temos 4, embora provavelmente haja somente 2 ou 3 encontrados em crônicas. É interessante que isso também tenha produzido 7 gerações, como ocorreu com os Gersonitas e Meraritas. A genealogia de Samuel foi acrescentada a essa árvore básica a partir do versículo de número 26. Começando com Eucana, que era pai de Samuel, levantando um problema adicional, de que o pai de Samuel também era um efraimita. Vamos ver? Há 2 soluções para isso daqui. Pai de Samuel, Eucana, ou ele era levita, ou ele era efraimita. É possível que ou a família foi enxertada para remar, a partir do versículo 33, foi considerada levita ou efraimita, se refere mais à localização de Eucana. A genealogia de Samuel foi acrescentada a essa árvore básica, a partir do versículo de número 26, começando por Eucana, que era pai de Samuel, levantando um problema adicional que o pai de Samuel também era efraimita. Há 2 soluções possíveis. Ou a família foi enxertada porque remar, no versículo 33, foi considerado levita, ou ele é efraimita, se referindo mais à localização do que Eucana vivia, do que realmente de qual descendência ele vinha. Em favor desta última, podemos ver os benefícios de como os levitas eram tratados no período dos juízes, e o desejo da mãe de Samuel de apresentá-lo ao Senhor. É menos surpreendente se Samuel tinha ancestrais levitas. A linhagem de Samuel foi concluída por causa do seu interesse intrínseco, e particularmente como resultado do seu relacionamento com Remã, o músico. Dando seguimento a essa discussão, vejamos. Em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 16, diz que o pai de Samuel era um levita, mas Samuel, em versículo 1, afirma ser um efraimita. Qual é a afirmação correta? Vamos lá, vamos ver. Lemos em 1 Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 22, que Eucana, pai de Samuel, descendia de Coate, filho de Levi, como também Moisés e Arão. Quero ressaltar a você que este Eucana aqui, ele não é o mesmo Eucana, filho de Assir, que viveu 5 gerações antes. Foi por essa razão que ele foi aceito pelo sumo sacerdote como aprendiz. Quando Samuel se torna adulto, trabalha como sacerdote e faz sacrifício nos principais centros de Israel, cargo que não poderia ser exercido se não pertencesse à tribo sacerdotal. O texto de 1 Samuel diz simplesmente que Eucana era de Min, Ramat, Zofim, sobre o monte de Efraim. Todos os levitas eram designados para certas cidades levíticas, povoados espalhados pelas 12 tribos, segundo o regulamento estabelecido de Números capítulo 35. Não temos a lista desses 48 localidades, mas é bem possível que esta cidade fosse uma delas. Pela sua linhagem, portanto, Eucana era levita, mas pela localização onde ele morava, ele era um efraimita. Assim, não existe contradição entre as 2 passagens. A genealogia dos músicos levitas. Este parágrafo resume as funções dos levitas. Aqui, nós vamos resumir as funções dos levitas. Basicamente, eles eram responsáveis pela música, como está escrito no versículo 31 ou 32. Não só pela música, como pelo canto, no ofício da canção e muito limitado. A genealogia dos músicos levitas. Bom, aqui nós vamos resumir as funções dos levitas. Basicamente, eles eram responsáveis pela música, canto ou no ofício da canção, onde eles produziam a própria canção. E pelo serviço também do tabernáculo, como destaca o versículo 48. Depois que a arca teve repouso, os músicos foram divididos entre a arca de Jerusalém e a tenda do encontro ali na cidade de Gibeão. Lembre-se que quando Davi traz a arca de volta, ela não vai mais para o tabernáculo.
Agora ela vai ficar numa tenda que Davi manda construir para que a arca ficasse ali em Jerusalém. Mas o tabernáculo estava montado lá em Gibeão. Portanto, sua obra é caracterizada como um serviço da casa de Deus. Ou seja, a obra realizada pelos levitas é um serviço da casa de Deus. Nenhuma distinção era feita entre as várias turmas do serviço, pois cada uma tinha o seu valor como culto ofertado a Deus. As genealogias são dos 3 líderes musicais designados por Davi, a saber, Remá, um coatita, Asaf, um gersonita, Etan, um merarita. A disposição é um pouco diferente da que nós conhecemos do Israel pós-exílico, onde os hermanitas não aparecem. E nada nessa lista exige uma data posterior a Davi. A genealogia hermanita é basicamente a mesma do versículo 22 ao 28, salvo que todos os nomes estão colocados em uma lista vertical. Em todas as genealogias de crônicas, filho pode significar descendente, mas aqui, no entanto, o sentido deve ser ampliado até mesmo para parente. Pois bem, quando nós falamos sobre as tarefas dos sumos sacerdotes, podemos estar em harmonia com a genealogia do sumo sacerdote. Ao terminar esta versão abreviada, com Aimás, um contemporâneo de Salomão, a atenção volta-se para o templo, como o meio dado para Deus, por Deus, para a realização das tarefas sacerdotais descritas no versículo 49. 2 aspectos dessa função sacrificial dos sacerdotes são mencionados, a saber, serem responsáveis pelas ofertas, ou seja, os sacrifícios, do lugar santíssimo, as coisas santíssimas, por fazer expiação, a propiciação. Embora todos os sacerdotes estivessem envolvidos nestas atividades, Crônicas parece estar cogitando especialmente do ministério do sumo sacerdócio no dia da expiação. Quando a gente fala sobre as cidades levitas, uma versão reagrupada e levemente resumida de Josué capítulo 21, indica que, como representantes de todo Israel, os levitas deveriam se estabelecer por toda a terra prometida. Se esta lista representa a realidade histórica, é mais provável que ela tenha se originado no período de Davi e Salomão, quando muitas cidades cananitas foram pela primeira vez incorporadas a Israel. Mas é mais possível que ela pinte um quadro idealista que talvez jamais se completou. A mudança principal em relação a Josué capítulo 21 é que os filhos de Arão foram reapresentados, reenfatizando a importância central da linhagem sacerdotal. Louvado seja Deus, porque o Senhor nos abençoou com grandes informações a respeito do capítulo de número 6. Queridos, adorar a Deus com cânticos é uma forma de lhe prestar serviço, sabia disso? É algo de que Ele muito se agrada. Por meio do cântico, podemos apresentar-nos a Ele com fé e amor, assim como faziam as tribos de Levi. Cada canção destacada e entoada pelos levitas chegava ao coração de Deus de uma forma, eu acredito, especial. Louvado seja Deus. Amém? Queridos, falamos sobre a genealogia da tribo de Levi. Espero que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.